Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que se encontrem bem. Está no ar o Movimento Crítico. Eu me chamo Emerson e no vídeo de hoje vamos falar sobre educação física e responder algumas perguntas. Será que a educação física é apenas esporte? Ou será que ela se resume ao futsal, ao vôlei e à queimada no final da aula? E ainda, será que é só jogar por jogar? Hoje vamos fazer uma análise baseada em autores que pensaram profundamente a educação física, como, por exemplo, o coletivo de autores Walter Brath e Emanuel Tubino. Antes de começar esse vídeo, peço a vocês para curtir, compartilhar e comentar ao final desse vídeo. E para aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, pessoal, a gente precisa começar falando sobre o coletivo de autores, uma das referências mais importantes quando o assunto é educação física crítica no Brasil. Na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, eles denunciam a visão reducionista que marcou a área por muito tempo. Segundo eles, a educação física foi guiada historicamente por uma análise biológica, que vê o corpo como uma máquina, algo a ser moldado, avaliado e treinado. Essa lógica técnica e quantitativa reforça a ideia de desempenho e rendimento, deixando de lado as dimensões culturais e sociais que a área pode possibilitar. Então, pessoal, as práticas de educação física historicamente foram marcadas por um discurso técnico-instrumental, voltados ao desenvolvimento da aptidão física, descolado das dimensões culturais e sociais do corpo. Ou seja, pessoal, quando a escola ou o professor de educação física foca apenas em desempenho, ela reforça a exclusão. Então, aquele aluno ou aquela aluna que não corre bem, que não tem uma coordenação motora dita padrão ou que se sente inseguro, acaba que ficando de fora. E isso, quando acontece desde o ensino fundamental, pode afetar o desenvolvimento global desses educandos. Então, a escola, nesse momento, tanto a escola quanto o professor, deveriam acolher, estimular e formar o sujeito por inteiro. E então, pessoal, o coletivo de autores propõe uma mudança na raiz do problema. A educação física deve lidar com os conteúdos da cultura corporal do movimento, como jogos, danças, esportes, lutas e ginástica, mas sempre partindo do contexto dos alunos, das vivências e do sentido dessas práticas. E mais, essa abordagem deve ser problematizadora e transformadora, inspirada na pedagogia crítico-histórica de Dermeval Saviano. Então, claro que conteúdos como fisiologia humana, anatomia ou treinamento esportivo também são importantes, mas precisam ser apropriados ao contexto e à idade e à intencionalidade pedagógica de cada pessoa. E agora, pessoal, eu trago uma análise interessante do professor Walter Brath, que é um autor que eu já mencionei aqui num vídeo sobre futebol. Ele é um dos grandes nomes da educação física brasileira. E no seu livro Sociologia Crítica do Esporte, ele faz uma leitura densa, mas também necessária do que representa o esporte moderno. Para Walter Brath, o esporte que conhecemos hoje, o institucionalizado, aquele que aparece na TV, é o que muitas vezes é reproduzido pela escola, seguindo a lógica do sistema capitalista. Então, o esporte, ele se tornou uma expressão hegemônica dentro da cultura corporal de movimento nas sociedades modernas. Mas essa hegemonia não é neutra. Ela carrega em si valores do capitalismo industrial, como competição, rendimento e espetáculo. E aí, pessoal, a crítica fica clara. Quando a escola ou o professor adota esse modelo sem questionar, ele não está educando, está apenas reproduzindo valores do mercado. O esporte acaba por virando uma ferramenta de dominação simbólica e não de libertação. Mas para Bratt não para por aí. Ele provoca. O esporte ele pode ser tanto um instrumento de hegemonia ou de contra-hegemonia. A resposta depende de como ele é ensinado. Se for para repetir regra, fazer fila, gritar e apitar, a escola só reafirma as desigualdades. Mas se a gente discute o porquê das regras, a história do esporte, o papel da mulher e dos grupos racializados no esporte, os desafios do futebol feminino e os obstáculos para populações vulneráveis, aí sim o esporte ganha força educativa. Também precisamos discutir a ausência de investimentos públicos em estruturas, a falta de espaço de lazer nas periferias, a elitização de determinadas práticas corporais. Então é fundamental que esse debate esteja presente nas aulas. E para mostrar um exemplo prático, teve um momento em que trabalhei em uma oficina que trabalhava a questão da consciência ecológica por meio de um circuito de atividades físicas. As participantes tinham que localizar embalagens de medicamentos vencidos ao longo do percurso e simular o descarte correto em farmácias ou postos de saúde,
foi uma forma de integrar movimento, saúde pública e educação ambiental. Então, isso traz um pouco da dimensão ampliada e interdisciplinar da educação física, pensada com uma proposta ampla, e não só correr ou fazer flexão sem gerar esses questionamentos. E para embasar ainda mais e referenciar essa questão do esporte, né, numa visão mais crítica, a gente precisa falar também de um outro autor chamado Emanuel Tubino, que propôs o conceito do esporte educacional. Ele traz outros dois conceitos, mas hoje a gente vai focar no esporte educacional, que é uma ideia que se aproxima do esporte na formação da pessoa enquanto cidadã. Então, para Emanuel Tubino, o esporte educacional é aquele praticado nos processos formais de ensino, voltado à formação integral do cidadão, baseado na inclusão, cooperação e respeito às diferenças. Tubino, ele não rejeita o esporte, pelo contrário, ele afirma que o papel do esporte na escola é formar pessoas e não treinar atletas. Ele critica a ênfase nas competições escolares voltadas para o resultado e propõe mais coletividade, diálogo e jogos cooperativos. Além disso, ele traz conceitos como o olimpismo, fair play, valores éticos que devem estar no centro da formação e não à margem. Isso é bem diferente de soltar uma bola na quadra e deixar os alunos jogando por jogar. Uma breve pausa desse vídeo para citar a dica do movimento cultural. E como dica, deixo aqui uma das obras que citei aqui nesse vídeo, que é a obra Sociologia Crítica do Esporte. Então, para aquelas pessoas que desejem se aprofundar sobre essa temática, fica a recomendação para vocês. Então, pessoal, quando a gente pergunta se a educação física é só musculação, só esporte ou só jogar, a resposta é: depende de como a gente conduz a aula. Se for para repetir o modelo do rendimento, ela será superficial, mas se for para formar sujeitos, ela pode ser sim transformadora. A educação física não pode ser só mais um reprodutor da lógica do sistema. Ela precisa ser um espaço de resistência e de criação coletiva. Valorizar os corpos, as histórias, as culturas dos alunos e ensinar a pensar com o corpo, esse é um desafio. E mais, é preciso desconstruir os preconceitos que existem na área, que ainda colocam meninas como menos capazes de praticar esportes ou limitam sua participação a certas modalidades. Também é urgente falar do racismo no futebol, não como exceção, mas como estrutura que atravessa o acesso, a visibilidade e a permanência de atletas negros. Se a aula de educação física não provoca esse debate, ela não está formando para a cidadania. E então, pessoal, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, comenta aqui o que você pensa sobre a educação física na escola ou em outros espaços, compartilha com a galera e se inscreve no canal para seguir com esse movimento crítico com a gente. Então, valeu, pessoal, até mais e venha fazer parte do movimento crítico.